A volta do Campeonato Brasileiro se apresenta na próxima quinta-feira, dia 22, mas é no dia 28, contra o Independente Medellín, que o Internacional trabalha nos bastidores para colocar, no mínimo 2 de 4 atletas que estão aos cuidados do departamento médico. Quem serão eles? Enquanto isso, lá no México, tem um uruguaio querendo voltar pro Internacional. E lá se diz o seguinte: se ele não voltar para o Beira-Rio, volta para o Nacional. Ainda tem a questão de uma dívida colorada com um dos maiores ídolos da história do Inter. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube e também entender o futuro aí dessa semana, que tem volta do Campeonato Brasileiro, sim, dia 22 contra o Coritiba, mas tá todo mundo pensando no dia 28, lá na outra semana, Independente Medellín pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Eu tenho algumas coisinhas pra gente conversar, alguns bastidores. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, a gente tá muito próximo dos 29 mil inscritos. E aí, contagem regressiva, será que a gente bate 30 mil inscritos até o final do mês? Era a nossa meta, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu me comprometo com os conteúdos e vocês dando aquele joinha bacana, né? Se inscrevendo no canal, ativando a notificação e a gente indo junto aí na parada, fazendo uma grande comunidade colorada por aqui, beleza? Não te esquece, KTO também tá te esperando lá com o cupom ERNEST para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? Vamos lá. Vamos falar primeiro da questão da preparação do Inter, tá? Que quinta-feira agora joga contra o Coritiba lá no Couto Pereira. E aí, eu já tinha falado pela manhã, né, que não volta, vai depois para Belo Horizonte. E aí, tem 4 jogadores que a gente tem que conversar, porque assim, hoje pela manhã saiu um boletim médico do Inter, né, falando do Gabriel Mercado, do Maurício e do volante Gabriel, tá? Então assim, vamos lá. Gabriel Mercado tá de volta. Vai provavelmente ser, inclusive, um dos titulares agora na quinta-feira, uma vez que o Moledo tomou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e não vai jogar, tá? Vamos lá. Deve ser Gabriel, Mercado e Vitão, a zaga do Inter, beleza? O time até a gente conversa amanhã, tá? Porque tem algumas coisinhas também que tem que buscar nos bastidores aí, porque daqui a pouco a gente consegue a escalação, ou quase pelo menos o esboço completo, pra gente trocar uma ideia por aqui, tá? Mas eu quero falar de 4 jogadores. O Depena, o Maurício, o Gabriel e o Arangues. Desses 4, 2 o Inter está tentando fazer com que o Mano Menezes tenha à disposição no jogo contra o Independente Medellín, que é o Maurício, tá? O Maurício e o Depena. Então o que acontece? O Depena teve uma lesão muscular, vai ficar de 3 a 4 semanas parado, já cumpriu 2. Teria como daqui a pouco na semana que vem ser a terceira semana, se der um gás na questão da preparação, se der um gás na questão da fisiologia e tudo mais. A tendência é que também esteja fora, tá? Mas o Inter está fazendo o possível e o impossível para estar, então, no grupo do Mano Menezes. Eu vou voltar a dizer, a tendência é que esteja fora, tá? Beleza. O Gabriel ele vem treinando, normalmente. Já está liberado 100% do departamento médico. Não viaja para Coritiba, para enfrentar o Coritiba. Não viaja para enfrentar o América Mineiro, tá? Mas daqui a pouco pode vir a ser uma opção contra o Independente Medellín. Num segundo tempo, de repente, que precise encarar o Independente no sentido de segurar um pouco o meio-campo, de dar um pouco mais ali de agressividade nas marcações e tal. É uma possibilidade. Tá? Até porque ele está num processo, segundo a assessoria de imprensa, de, vamos dizer assim, ele está liberado do departamento médico, tá? Ou seja, os médicos não estão mais com ele, a fisiologia também, a questão da preparação física em trabalhos especiais, mas ele ainda está num processo de readaptação aos movimentos de jogo, vamos dizer, aos treinamentos e até mesmo nas respostas que ele vem dando, tá? Então, pode aparecer daqui a pouco também o Gabriel. Mas esse cara aqui, ó, o Maurício, tá?
que é a grande possibilidade para um segundo tempo, até e dependendo, não duvidaria até que de repente pudesse ser um titular, tá? Porque assim, o Maurício, ele lesionou lá no Grenal, a luxação no ombro, tá? E ainda está com dores, pelo menos na semana passada, e ainda não está liberado para ir a campo com os demais atletas. A partir daí, faz seus exercícios de musculação, né, dentro do vestiário, faz a questão também, obviamente, física, para não perder ritmo de jogo, trabalha membros inferiores, isso foi passado pela assessoria, e que pode aparecer, não vai viajar mais nessa dupla de jogos, aí agora que o Inter vai fora de casa, e trabalha então para ter, de repente, condições de jogar no Independente Medellín, sendo de repente uma opção, né, do Mano Menezes para um segundo tempo. Mano, eu acredito, me surpreenderia muito se o Mano colocasse ele de titular logo depois, num jogo tão importante, e logo depois de um tempão afastado, tá? Então, beleza. E o Arangues, né? O Arangues é uma incógnita. Não se consegue informação mais sobre o Arangues, porque, já falei para vocês em outros conteúdos, ele ia inclusive ser, vamos dizer assim, preservado, né? Em termos de imagem, em termos até mesmo de a torcida começar a pegar no pé, a torcida ficar cada vez mais ansiosa de querer o cara aqui. Então são esses 4 que a gente tem que ficar de olho, tá? Surgiu também a informação hoje do Eduardo Gabardo sobre uma dívida que o Internacional tem com o D'Alessandro, tá? O Internacional deve 5 meses desta dívida para o D'Alessandro. O Inter eu vou explicar isso aqui, tá? Eu entrei em contato com algumas pessoas do Inter e o staff do jogador também confirma, segundo o próprio Eduardo Gabardo da Rádio Gaúcha, tá? O Inter deve 5 meses de uma dívida organizada em 2021 com o D'Alessandro. Porque assim, o D'Alessandro recebia em dólar aqui no Inter. E aí havia uma questão de variação cambial. E essa variação cambial o D'Alessandro cobrava do clube, então, em 2021. Na verdade, e até é o seguinte, né? Cobrava porque não só tinha direito, mas porque estava em contrato essa variação cambial, tá? Segundo as informações que se apura. Só que daí o que o Inter fez? Era mais ou menos em torno de 6 milhões de reais essa dívida, tá? O Inter então pegou e fez o seguinte acordo com o D'Alessandro, a partir de 2021. Durante 4 anos, nós te pagamos mensalmente 150 mil reais. Até aí tudo bem. Só que agora, no final do mês, agora de junho, vai fazer 5 meses que o Inter não paga o jogador. Por conta disso, né, tá dando não só essa questão de visibilidade aí, da questão de mais uma dívida que o Inter tem, como a questão de o D'Alessandro poder entrar na justiça. Já se sabe que ele não vai, tá? Até porque seria horrendo, né? O ídolo do clube, um dos maiores jogadores da história do clube, ter que entrar na justiça para receber um valor do próprio clube, né? Do próprio Internacional. O D'Alessandro tranquilamente é um dos 3 maiores jogadores da história do Inter, né? Então não ficaria bem para ele ter de entrar contra o Inter na justiça, tá? O Inter vai, obviamente, pagar, o jogador vai entrar em contato com ele e vai organizar isso aí. Pelo menos é o que se fala nos bastidores lá do Beira-Rio. E, cara, causou um alvoroço também agora nas redes o Nico Lopes, tá? Porque o Nico Lopes, ele já sabe que não vai ficar no Tigres do México, tá? E já declara, não só às vezes nas suas redes, aparecendo, né, com vestimentas do Inter e tal, fala para pessoas próximas que quer voltar para o Beira-Rio, que entendeu o momento que viveu lá aqui no clube, que ele sabe que ele não deu o suficiente, ele sabe que aquela coisa da Nicolândia e tal, né? Foi 2 anos consecutivos artilheiro do Inter, 2017, 2018. Ele, inclusive, é um dos 5 maiores artilheiros estrangeiros da história do clube, tá? Ele é o 5º maior, só tem 4 na frente dele. É o José Villalba, o Dali, o Figueroa e o Rubem Paz. Ou o Rubem Paz e o Figueroa, tá? É um absurdo isso. Então, ele quer voltar ou para o Beira-Rio ou para o Nacional do Uruguai, que também ele tem ligação, tá?
Óbvio que conversamos com algumas pessoas sobre isso e o Inter não pretende buscar o Nico Lopes de volta. O Inter não fez nenhum movimento para ter o Nico Lopes de volta. E o Inter não pretende fazer. Mesmo que seja um negócio de ocasião, ele já possa assinar um pré-contrato agora na metade do ano. Beleza? Então, parem com o alvoroço nas redes, parem inclusive de ficar mandando mensagem. Ernest, vai voltar o Nico Lopes? Não, não vai. Pelo menos neste momento aqui, não é a tendência. Beleza? Se tu chegou mais uma vez até aqui, cara, vou te agradecer demais. E a gente tá junto nessa. Entra em contato comigo sempre aí nos bastidores, se tu quiser trocar uma ideia no meu Instagram, aqui mesmo, né? Respondendo as perguntas, comentando e tal, fazendo questionamentos e tal. E a gente vai falando cada vez mais, aprendendo sobre o nosso Colorado, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!